Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Quero fazer um acordo com vocês. Eu vou pregar aqui embaixo hoje. Eu queria que vocês viessem aqui para frente. Quem está lá no fundão, nos cantos, se puder reunir tudo aqui, ó, vai ser jóia. Obrigada. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Eu sei que você já estava acomodadinho, mas fica mais bonito. A turma do fundão, que não gosta de ficar perto do pastor, vem cá, gente. Eu não mordo não, Vem pertinho da gente. Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês nessa noite uma mensagem que o Senhor colocou muito forte no meu coração. Se você puder fazer a gentileza de ficar em pé e abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Seja um vencedor. Você venceu a chuva, você venceu muita coisa para estar aqui hoje. Então, você já é um vencedor e eu creio que Deus vai falar contigo, amém? Amém. Romanos capítulo 5, a partir do verso 3. Eu vou ler na versão do telão e depois eu vou ler na minha versão, que é a versão contemporânea da Bíblia Mensagem. Essa é uma Bíblia que todo crente tem que ter em casa. É uma Bíblia muito boa. Depois você vai entender por quê. Romanos capítulo 5, verso 3 diz assim: não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Volta lá no versículo 3, e agora você vai ler a versão do telão bem bonito. 1, 2, 3, como um coral bem bonito. Vai lá. Não somente isso, mas também gloriemos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Versículo 4. Versículo, e aí eu vou até o versículo 5. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar a nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançarmos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus, mas ainda abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus na presença dEle, expressando o nosso louvor. Verso 3: mas ainda há muito mais. Continuemos a expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e como paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que Deus generosamente derrama sobre a nossa vida por meio do Espírito Santo. Vou ler de novo o verso 3 ao 5. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo o que Deus generosamente derrama sobre a nossa vida por meio do Espírito Santo. Pode sentar. É só um pouquinho diferente.
Eu quero falar de um assunto que ninguém gosta de falar e ninguém gostaria de viver. Eu queria falar hoje sobre prova. Quem aqui está passando por prova? Levanta a mão. Mas levanta alto, sem ter medo. Eu achei que eu estava sozinho. Ninguém quer passar por prova. E a nossa pergunta é: por que nós sofremos? Sendo de Deus, e sendo restaurado por Deus, e sendo alvo de tanta promessa maravilhosa que Deus tem para nós, o porquê que a gente sofre? Ou melhor ainda a pergunta, vamos melhorar essa pergunta: o porquê que Deus nos permite sofrer? O porquê que Deus permite, e a gente sabe que muitas das coisas que acontecem não é Deus que causa, senão a gente estaria assimilando desgraça, catástrofe, tudo nas costas de Deus, na conta de Deus, e isso não é verdade. Não precisa fazer isso, nem tudo Deus faz. Algumas coisas Ele permite. Agora a pergunta é então, por que Ele permite? Por que a gente sofre tanto? Engraçado, curioso que esse texto de Romanos começa falando de coisas importantes que todo crente tem que saber antes de vir à igreja. E quando todas as vezes que você vir à igreja, você tem que saber disso. Ei, você foi alvo da graça de Deus. Paulo começa falando sobre a graça. E a graça é uma coisa muito importante para nós. Por quê? Nós não merecíamos e ainda assim ela veio. E antes de você começar a reclamar de qualquer luta ou de qualquer prova que você esteja passando, comece a analisar a graça por uma outra ótica. Comece a analisar que ser alvo da graça é muito mais importante ou muito mais relevante do que qualquer coisa que possa vir a te acontecer. Ser alvo da graça é muito mais glorioso, é muito mais abençoador do que você pode pensar. Por conta disso, o texto também diz, um dos versículos do apóstolo Paulo, que em todas as coisas temos que dar graça. Não porque eu tenho que agradecer a Deus até nas desgraças, mas porque eu tenho que entender que eu estou rodeado por uma atmosfera de graça. Eu fui atingido por essa graça que me mantém, me sustenta e me deixa vivo. Então o apóstolo Paulo começa esse texto, que bom que ele se preocupa com isso, porque ele começa esse texto dizendo: olha, antes que você reclame, antes que você murmure, antes que você diga que a vida para você não é uma vida boa, antes que você diga que Deus não tem sido bom para você, que você tem sofrido demais, que você é alguém que só tomou na cabeça na vida, antes disso, você é Você é o reflexo dessa graça. E esse texto é muito legal porque ele fala da graça não mais como a gente entende, como algo que nos acomoda no pecado. A graça de Deus veio fazer. O que a graça de Deus veio fazer? Veio fazer com que a gente saia de uma vida de mesquinhez, veio transformar a gente em seres que Deus quer que sejamos. A graça de Deus veio fazer com que eu e você sejamos melhores. Ela não veio te acomodar no pecado. A graça de Deus não te abraça no pecado e te diz: fica aqui, porque enquanto houver graça está tudo bem. A graça de Deus tampouco não veio entender o nosso pecado. Ela não entende, ela não veio entender ou fazer você entender o pecado. A graça de Deus veio transformar o pecador. Diga comigo: a graça de Deus veio transformar o pecador. Ai, você falou muito desanimadinho. Eu estou achando você meio abatido. Parece que você está sofrendo. Vamos lá de novo, vai. A graça de Deus veio transformar o pecador. Isso faz toda a diferença, porque a gente vê por aí irmãos falando que a graça de Deus é como se fosse um colchão de amortecimento, aonde eu posso saltar do 25º andar de um prédio, e esse colchão vai amortecer a minha queda, vai quebrar a minha inércia, e eu vou poder sair desse colchão e andar e seguir a vida. Diga comigo: ser perdoado sem ser transformado não tem graça. Sabe por que não tem graça? Porque ser perdoado e não ser transformado é como você vestir uma roupa limpa, estando você sujo sem tomar banho. Não tem graça. Vestir uma roupa limpa, não tendo tomado banho, além de você sujar a roupa de fora para dentro, você agora está sujando a roupa de dentro para fora. Isso
faz toda a diferença. Ser perdoado sem ser transformado não vale a pena. Por isso que a graça de Deus veio não apenas nos restaurar, mas veio nos fazer entender que nós não precisamos mais ser o resultado de uma vida fracassada, ser o resultado de uma vida catastrófica. Nós não precisamos mais ser o resultado de um caos. Porque enquanto você está no pecado, você é o resultado do caos, mas saindo do pecado, você se torna alvo da graça, você se torna o privilegiado de Deus, a princesa, o príncipe de Deus, que está pronto para viver o melhor que Deus tem. Se você tem isso, diga amém. Então ele começa falando da graça. Depois desse fato ele fala uma coisa que a gente não gosta muito de ouvir. A gente não gosta de ouvir porque ninguém gosta de sofrer. Se a gente gostasse de sofrer, toda vez que a gente fosse orar, a gente ia pedir para Deus para que a gente sofresse um pouco mais, não é verdade? Se sofrer fosse legal, todo mundo ia querer. Se passar por luta fosse uma coisa bacana, quem ia querer ficar de fora? O problema é que passar problema, passar por luta é uma coisa complicada. E o apóstolo Paulo começa dizendo aqui, no versículo 3, mas ainda há muito mais. Ou seja, a graça de Deus é apenas o início. Por que o início? Porque eu preciso entender que eu fui alvo da graça. Eu já não vivo mais segundo o que o pecado me mandava fazer. E a partir de agora, eu tenho uma nova forma de vida. A partir dessa nova forma de vida, eu preciso entender que tudo que eu passar vai produzir algo em mim. E aí ele começa dizendo sobre que a prova produz, versículo 3, põe lá. E não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. E aí eu começo a aprender que, irmão, não importa como você começa a caminhada com Cristo. Porque tem gente valente, tem gente corajosa, que começa com Cristo com a corda toda cheia de força, de vigor, vou para cima, que o diabo vem, que eu estou fervendo, pode vir, que eu vou mesmo, eu vou. Como você começa não é tão importante do que quando você termina. Porque no texto de Apocalipse diz que ao que vencer, essa palavra, ao que vencer, não me deixa ficar em paz. Por quê? Porque existe uma carreira para correr, existe uma batalha para lutar, existe um percurso que eu e você precisamos fazer e já estamos fazendo, e você precisa entender que ao chegar no final é que você vai saber o resultado da vida que você levou, das sementes que você plantou. Então não é agora, e a Bíblia diz que não se beneficia aquele que se aprova, mas aquele a quem Deus aprova. Por quê? Quando Deus te aprova, meu irmão, quando Deus dá o sim para você, pode ter certeza que as coisas são diferentes. O homem pode te dar o sim e Deus pode estar te dizendo não, mas se o homem te dizer não e Deus te dizer sim, e Deus estiver aprovando o que você faz, o culto que você entrega, a forma como você serve, tenha certeza, tua vida vai ser diferente, a tua vida vai ser de vitória. Então a primeira coisa que eu preciso entender, a prova produz perseverança. Ninguém quer passar por prova, mas se eu começar a analisar a prova de uma maneira diferente, a prova não vai ser tão árdua. Você está me entendendo? Deus não quer que você fique fora da prova. Deus não quer que você não entre na fornalha. Deus não quer que você não entre na cova. Deus não quer que você não enfrente os problemas. Não, Ele não quer isso. Porque não há vantagem nenhuma para um crente ao chegar no final e não ter passado por nada. Deus quer que você absorva o melhor dos melhores tempos dele, enquanto você estiver na luta. Deus quer que no período que você estiver no deserto, esse deserto te sirva, não para se afastar de Deus, mas para se aproximar dele, não para murmurar contra Deus, mas para conhecê-lo, e à medida que você o conhece, você confia. Existia uma propaganda, que eu nem lembro do que era, há muitos anos atrás, que falava assim, falava o nome do produto e falava: você conhece, você confia. É muito mais fácil de confiar naquilo que você conhece. É muito mais fácil de dar o seu aval, de dar o certificado da tua garantia de confiança, daquilo que você já sabe.
E a gente não entendeu ainda, ou talvez você já tenha entendido, mas muitos de nós ainda não entendeu que as coisas que nós passamos estão produzindo em nós coisas que nós não sabíamos que existiam. Por exemplo, a perseverança. As provas e as lutas estão produzindo em nós um tipo de caráter que não desiste, que não recua. Deus está forjando. É engraçado que nessa Bíblia a mensagem diz que é como a paciência forja, como se estivesse forjando o aço. Deus está forjando em você um tipo de caráter diferente. Sabe por que Deus está fazendo isso? E sabe por que você está ouvindo isso? Porque enquanto Deus está forjando em você um caráter diferente, tem milhares e milhares de crentes por aí desistindo na primeira, ou na segunda, ou na terceira prova. E eu podia sentar com você aqui hoje e perguntar quantas provas você já passou. Você ia me listar quantas provas passou e eu ia te dizer parabéns, você está em pé. Quantas vezes você pensou que não ia aguentar, que não ia resistir? Quantas vezes você achou que a sua fraqueza seria maior do que a sua força? E no momento que você mais achou que as coisas não iam dar certo, Deus te provou por A mais B que Ele está contigo, que Ele te fortalece, que Ele te levanta, que Ele te sustenta. É por Ele e é nele que existem todas as coisas, e nele são sustentadas todas as coisas. Sabe por que você está em pé? Porque a glória de Deus te sustenta de pé. Sabe por que você está em pé? Porque Deus está te mantendo em pé para ver e viver o melhor milagre da tua vida, os melhores dias da tua vida, a melhor vitória da tua vida. Sabe por que você está em pé e não morreu? Porque ainda tem esperança. Ninguém vai passar a prova. É fato. Mas Deus, quando Ele te olha, Ele pensa: é um desperdício se ele desistir, se ela desistir. É um desperdício. É um desperdício se você recuar. Vira para alguém e diga isso: é um desperdício se você desistir. Fala assim: por isso não desiste não. Fala assim: tenta mais um pouquinho. As provas produzem perseverança. Deus está formando uma geração de crente que não é frouxo, que não é covarde. E às vezes, para isso acontecer, ele tem que fazer igual ele fez com Jacó. Sabe o que ele fez com Jacó? Que Jacó mereceu também, né? Vamos combinar que, Jacó, eu acho que o limite foi aí que Deus falou: não, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando Jacó vai se encontrar com seu irmão 20 anos depois de haver roubado a primogenitura, ou a bênção que era para ser do irmão. Esaú passa 20 anos, ele está com a mesma ira, com a mesma revolta, ele não vê a hora de matar esse irmão que roubou uma coisa que era dele. A diferença é que Esaú tinha 400 homens no seu exército, Jacó não tinha ninguém. Um anjo aparece para Jacó e fala assim: Deus me mandou aqui para abrir a tua visão e para te mostrar que você também tem um exército, e esse exército é de anjos. Ele abriu a visão, Jacó viu, ficou espantado, e aí sabe o que ele fez? Ele falou assim: olha este lugar, é o acampamento de Deus, onde os anjos habitam. Não, ele não entendeu nada, ele não entendeu que os anjos não estavam ali para acampar num lugar, mas os anjos estavam ali para andar com ele, para protegê-lo, para rodeá-lo. A gente não entendeu ainda que os anjos de Deus, como diz em Hebreus capítulo 1, são ministradores para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Ele não entendeu que Deus não precisa de um exército de anjos, porque Deus não precisa guerrear contra ninguém. Deus não tem inimigo, irmão. Sabe por que eu posso falar que Deus não tem inimigo? Não, mas tem Lúcifer. Não, ele não é inimigo de Deus. Porque para você ser inimigo, é uma questão de confrontação. E para haver a confrontação, você tem que ser no mínimo do mesmo tamanho. Já perdeu feio. O diabo já perdeu feio. Porque ele é tão criatura quanto a gente. Ele é tão fracassado quanto a gente. Até mais.
Então não há uma confrontação entre Deus e o diabo, não há essa confrontação. Então o exército de anjos, meu irmão, não é para ficar lá dizendo para Deus que Ele é legal, e nem é para proteger Deus, porque Deus não precisa de proteção. Como diz em Hebreus capítulo 1, o exército de anjos de Deus são para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Deus envia anjos sim, para te guardar, para te livrar, para não deixar que os seus pés tropecem na pedra, para não deixar que você fracasse, para não deixar você cair. Os anjos de Deus são para mim e são para você. Ele que manda, mas são para nós. É bom você entender que quem manda nos anjos é Deus. Tem a história de um irmão que ficou tão revoltado. Entraram na casa dele, roubaram várias coisas, e ele foi orar a Deus. Ele disse: Deus, eu quero que o Senhor troque a miríades de anjos que estão na minha casa, porque esses anjos são incompetentes, eles não guardaram nada. Você não vai fazer isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então a prova produz em nós perseverança, para que a gente seja quem Deus quer que nós sejamos, mais parecidos com Jesus. O mais próximo possível que você chegar de Jesus, já estará agradando a Deus. E quando eu mostro que eu sou igual a Jesus, quando eu não desisto, eu não vou desistir. Ah, mas falaram para mim que é a melhor opção, mas eu não. Fala para o seu coração, você é daqueles que não desistem. Esse é você. E aí Deus usa a prova para uma coisa muito interessante, para produzir em nós paciência. Crente que não tem paciência, não tem esperança. Crente que não tem paciência, não sabe passar pela experiência. Não sabe absorver das experiências as melhores lições que eles podiam aprender. A história de Jacó continua porque Jacó pega a sua família, Gênesis capítulo 32, depois você lê lá. Ele coloca a família, os servos, os empregados, o seu gado. Ele passa a sua família no Val de Jaboque, e aí ele passa a sua família e deixa eles na frente. Sabe o que ele fez? Ele pegou tudo isso e deixou na frente, como escudo, para proteger o bonitão. Ele usa esposas, as duas, tanto a que ele amava como aquele que ele aceitou, porque ele não tinha outra. Ele usa tudo que ele tinha como escudo. E aí está errado, irmão. Está errado, porque você não pode se esconder atrás de nada, de ninguém. Se você é marido, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você tem que estar na frente, você tem que dar sua cara para bater, você tem que falar: ei, eu posso até perder essa luta, mas eu não vou deixar de lutar, e eu vou lutar até o final, até que se cumpra, ou até que eu morra, mas eu não vou parar de lutar. Conta a história de um menino que foi passear no bosque, na floresta, e no meio daquela mata vem uma onça. Ele fica de cara para a onça, e aí ele vai orar e ele fala: Senhor, eu quero que esse negócio aqui acabe logo. Se o Senhor estiver do lado da onça, dá força para ela me matar logo e eu não sentir dor. Se o Senhor estiver do meu lado, me dá força para eu acabar com esse bicho mais rápido. Agora, se o Senhor não estiver do lado de nenhum dos dois, então senta que você vai assistir a melhor luta da tua vida. Eu vou lutar. Eu não vou desistir. Ei! Crente que desiste antes da hora atrasa a vida, a deles e a dos outros, irmão. Jacó pega toda a sua família, toda a sua prole e coloca diante do inimigo, que é o seu irmão. Ele se esconde, ele se cobre, ele fica atrás,
e ele fala: agora eu quero ver, se para Esaú passar e me matar, vai ter que matar todos eles. Não está certo. Aí Deus olha lá em cima e fala assim: olha, moço, eu até ia desistir de você, mas eu vou descer aí e vou te dar um sacode, mas um sacode bem dado. Você vai apanhar feito gente de bem, mas não é para você cair não. A surra que eu vou te dar não vai ser para te derrubar. A surra que eu vou te dar vai ser para te acordar, vai ser para te despertar, vai ser para fazer você ver o quanto eu sempre estive com você e nunca desisti de você. Então você vai apanhar sim, mas vai apanhar para você aprender a não desistir. Sabe por que eu e você apanhamos da vida? Porque é a forma que Deus tem para usar as situações para nos despertar, para nos acordar. Sabe quando você fica muito acomodadinho, muito sentadinho, muito bonitinho? Deus vai usar alguma situação muito ruim para te acordar, para te fazer ver: eu preciso me mexer, eu preciso pelo menos orar. Talvez eu não possa fazer mais nada, mas orar eu ainda posso. Talvez eu não possa mais mexer, mas orar eu ainda sei. E eu vou orar, eu vou me levantar, e eu vou declarar que não vai ficar assim muito tempo. Eu vou lutar até o final. A prova produz a perseverança, que vem por meio da paciência. E nem sempre a esperança acontece por conta daquilo que se espera. Às vezes, muitas das vezes em Deus, você vai aprender que a esperança é produzida após a experiência, porque a experiência gera a certeza de que Deus está cuidando de tudo. A experiência te faz absorver a maior lição da tua vida, que é ver a mão de Deus em tudo. Mesmo quando as coisas não deram certo, você viu a mão de Deus. Quando as coisas de Deus deram certo, você viu a mão de Deus. Quando o mar não se abriu, Deus te fez andar sobre as águas. Quando você não andou sobre as águas, o mar se abriu. Mas de alguma forma, Deus sempre esteve com você, e você não vai desistir de lutar, porque Deus está produzindo em você o caráter de Cristo, que te levará a viver os melhores dias da tua vida. Talvez você já não tenha mais, mas hoje Deus está te sacudindo para te dizer: ainda tem jeito, ainda dá. E a sua diga para ele: ainda dá. E o curioso, mais curioso, é que a conclusão disso é que você vê que o que produz a esperança são as tribulações. Como assim? Está uma história muito mal contada, senhor. Como assim a prova produz, a tribulação produz esperança? Não, quando eu passei pela prova, a única coisa que eu não tive foi esperança. A última coisa que eu tive foi esperança. E a gente não percebe que Deus está trabalhando. Diga: Deus está trabalhando. Diga: Deus está trabalhando. Para que você possa aprender a triunfar sobre as tribulações, você precisa aprender que é por meio da tribulação que produz a paciência e que muda a maneira de nós absorvermos as lições das tribulações. Cada tribulação traz e já carrega em si lições. Cada tribulação carrega em si coisas que eu preciso aprender, que eu preciso absorver. Quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu vou sair. Quanto mais rápido eu crescer, mais rápido eu vou vencer. E aí, quando eu passar por uma outra tribulação, aquela anterior serviu para produzir a esperança de que eu passei uma vez, passei duas vezes, passei 3 vezes. Então não importa quantas vezes eu vou ter que passar, mas eu vou passar, porque eu já passei fome, já passei frio, já passei por qualquer situação, e Deus esteve comigo, mostrando o que Ele fazia, mostrando como Ele fazia. Então aí sim eu posso crer. A tribulação produz esperança. Deus está gerando. Gerar uma coisa fácil, mas Deus está gerando no teu interior
a esperança. Talvez você já perdeu ela, talvez você já não sabe mais onde encontrá-la, talvez a fé já não é mais a sua realidade de vida, talvez a fé já não é mais o seu cotidiano, mas Deus ainda está trabalhando por meio da sua graça, fazendo com que essa esperança comece a crescer, a esperança não vai morrer, a esperança vai sobreviver pelo tempo da espera, a esperança vai sobreviver pelo tempo da luta, a esperança vai sobreviver e vai mostrar o quão fiel Deus está sendo na sua vida. Se Deus está sendo suficiente para você, acredite, Ele é fiel até o final. E aí a gente começa a aprender que existem algumas coisas que se caracterizam, ou 3 motivos porque a gente passa por prova. O primeiro motivo porque alguém passa por prova está em Romanos capítulo 5 também, versículo 3 a 5, que foi o que nós lemos. Mas ainda muito mais, continuamos a expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós a paciência, e como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. Com a sua expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que Deus generosamente derrama sobre a nossa vida por meio do Espírito Santo. Então, para que nós passamos por provas? Para aperfeiçoamento da nossa fé. Diga: eu sou provado. Diga: eu sou provado para o aperfeiçoamento da minha fé. Com o aperfeiçoamento da sua fé, Deus faz com que a sua experiência seja usada para a edificação de outras pessoas. Aquilo que você está passando hoje vai gerar um testemunho para que amanhã você seja um canal de bênção na vida de alguém que já não tem mais esperança, que já não acredita mais em nada. E aí, quando você contar a sua história, ela vai olhar e falar: uau, é possível? Então a gente passa a prova para poder aperfeiçoar a fé. O segundo motivo porque a gente passa a prova muitas vezes é porque nós tomamos decisões equivocadas. Provérbios capítulo 22, versículo 3. Provérbios capítulo 22, versículo 3. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Você pode ler esse texto para mim? Leia lá, 1, 2, 3. Às vezes sim, a prova é resultado de equivocações. Às vezes sim, a prova é resultado de decisões erradas. E aí, irmão, o único jeito é acertar. Aí o único jeito é voltar lá atrás onde você errou e falar: vai ter que acertar isso aí. Vai ter que arrumar isso aí. E como está, não pode ficar. O terceiro motivo porque a gente passa por prova, e esse me dá um pouco mais de esperança, Jó capítulo 1, verso 10. Jó capítulo 1, verso 10. Leia para mim. Não és protegido do povo a sua casa é tudo quanto vem. Vens abençoada a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. É um texto curioso porque fala que o diabo estava na presença de Deus. E aí você pode perguntar: o que o diabo estava fazendo lá na presença de Deus? Eu te respondo: ele estava prestando um relatório. Ele é um bom funcionário de Deus, ele trabalha para Deus. Porque sempre que a gente acha que ele vai destruir a gente, Deus dá um jeito de melhorar a coisa, e aí o que ele fez ajudou. Martinho Lutero falava que o diabo é o diabo de Deus, para você ter uma ideia da noção da coisa. Ou seja, o diabo não tem noção que muitas vezes, quando ele tenta atrapalhar, na verdade ele ajuda. E foi o que aconteceu aí. Ele estava prestando um relatório, Deus perguntou para ele: e aí, como é que você está? Quando você andou? Eu tenho de rodear a terra e tal. E aí, você viu meu servo Jó? Vi. E vi também que ele só é grato ao Senhor porque o Senhor dá as coisas para ele.
Deus libera, Deus permite que ele toque em Jó, e uma coisa bem abençoadora de saber, é saber que Deus não falou para Jó que ele ia passar prova, e tampouco disse para ele quando seria o final dessa prova, mas Deus disse para o diabo qual era o seu limite. Fala para o seu irmão, Deus não vai te falar quando a prova vai acabar. Fala bem, Deus não vai te falar quando a prova vai acabar. Mas fique tranquilo. Fala para ele, fique tranquilo. Deus já disse para o diabo qual é o limite dele. Você vai, você pode fazer, mas você tem um limite. Se passar esse limite, você se vê comigo. Se passar esse limite, a história muda, a conversa muda. Se passar esse limite, as coisas serão diferentes, porque aí é comigo. Enquanto você estiver dentro do limite, tudo bem, eu deixo, porque dentro desse limite, as coisas ainda estarão sob o controle. E como ele é Deus, ele não perde o controle nunca, ele tem um limite, falou, daqui você não vai passar. O diabo, muito obediente, não passou, respeitou o limite de Deus, levou tudo que Jó tinha, levou inclusive a saúde, mas Jó permaneceu intacto, a esposa de Jó, mais intacta ainda, nem doente ela ficou. Então, Deus não vai me falar, e não vai te falar quando que as coisas vão terminar, as coisas ruins vão terminar, quando que essa sequência de desgraça vai acabar, Ele não vai te falar, mas pode ficar tranquilo, que enquanto você estiver sendo alvo dos ataques do diabo, é porque Deus está dando um limite para o diabo, e quando ele chegar nesse limite, ele não vai passar, porque ele não vai te tocar, ele não vai te destruir, ele não vai poder te tirar da onde Deus te colocou, que é do lado dele, e isso ele não pode tirar. Então, a terceiro motivo porque a gente passa por prova é porque o diabo tem inveja da gente. Fala para o seu irmão, o diabo tem inveja de você. Tem. Ele queria ter o que você tem. Ele queria ter o privilégio de se converter. Porque quem sabe aí ele se arrependeria e tudo seria diferente. Mas ele não tem. Ele queria ter o privilégio de estar numa igreja num domingo à noite, num dia de chuva, levantar as mãos e cantar: Ele me ama, tanto me ama. Mas ele não pode. O diabo tem inveja. Ele tem inveja quando você louva, ele tem inveja quando você ora, ele tem inveja quando você investe, ele tem inveja. Então por que a gente passa por luta? A gente passa por luta para aperfeiçoar a fé, a gente passa por luta porque a gente toma decisões equivocadas e fala coisa que não deve, e a gente passa a luta porque o diabo tem inveja da gente. Mas sabe o que diz o apóstolo Paulo? Em todas essas coisas, junta, em todas essas coisas, somos mais que por aquele que nos amou. Se você crer que Deus te ama, você vai passar. Comece a acreditar. Diga comigo, todas as coisas. Diga, todas as coisas operam para o meu bem. Todas as coisas. Não deixe a sua esperança se perder. Se Deus afirmou como certo que te ajudaria, que faria, espere. Não desista. Não abra a mão da tua família. Não abra a mão do teu ministério. Não abra a mão dos sonhos de Deus para você. Você não será motivo de vergonha. Mas você será um troféu. Você não será vergonha. Eu queria que você fechasse os seus olhos. As provas deixam em nós marcas. A Bíblia fala que Jó teve restituído tudo que perdeu.
Só que pela lógica eu sei que os filhos que ele perdeu nunca mais voltaram. Ele teve outros. O número de filhos foi o dobro que ele tinha, mas os que ele perdeu não voltaram mais. As provas deixam em nós marcas, às vezes marcas profundas, às vezes marcas eternas. Só que como servo e servo de Deus, você precisa começar a acreditar que essas provas estão gerando dentro de você esperança. Porque depois que você passar por tudo que você está passando, você vai ter experiência. Se eu sentasse para conversar com você hoje, dentro dessa mensagem, talvez eu te perguntaria: conta para mim suas experiências. Conta para mim tudo que você já venceu. Você já passou fome? Você já passou frio? Você já perdeu um ente querido? Como dói. Isso traz marcas profundas. Talvez os pregos foram removidos da parede, mas os furos ficaram. Quantas experiências você tem que contar? Quanto testemunho que Deus fez? Sabe, talvez você está aqui hoje sentado. Há um tempo atrás você disse para Deus: Deus, eu não vou aguentar. Talvez você disse para Deus: Deus, eu vou sucumbir, eu não vou aguentar isso aqui. E você está aqui, irmão. Você está em pé. O diabo queria você prostrado, o diabo queria você caído. Você está aqui. Quantas experiências você já viveu? Quantas marcas você tem na sua vida? Eu tenho certeza que cada marca tem gerado em você esperança. Por que eu sei disso? Porque você ainda está aqui. Porque você ainda está orando. Porque você ainda está crendo. Todo mundo tem os seus momentos, sabe? Eu também já tive momentos de falar para Deus: olha, Deus, eu não vou atentar contra o meu corpo, porque eu respeito o Senhor. Mas e se trata de te ajudar, esquece, eu nunca mais vou te ajudar, não conta mais comigo. Eu já disse isso para ele. Quantas vezes eu já quis parar? Quantas vezes eu já quis desistir? E sabe o que Deus provou com tudo isso? Que Ele é suficiente. Sabe o que Ele provou com tudo isso? Que na minha fraqueza, que Ele me fortalece. Provou com tudo isso, que é quando eu estou diante dos meus inimigos, que Ele prepara uma mesa para eu comer. E os inimigos me assistem e não podem me tocar. Quantas experiências você já viveu? Minha oração nessa noite é para que o Senhor comece a trazer a sua memória tudo que te dá esperança, todas as promessas que você ouviu de Deus e você já se esqueceu, todas as vitórias e conquistas que você já teve, já passou, então você esqueceu. Não, a minha oração é para que isso volte à sua memória. Fale com Deus.
Reconhece que você precisa dele. Reconhece que a ajuda dele é fundamental para você sobreviver no meio de tudo isso. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para levar em meu coração que tu és o Deus, minha salvação. Com seus olhos fechados, fala a Deus. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para levar em meu coração. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para levar em meu coração. Tu és Deus, és minha salvação. Se você precisa de forças novas de Deus nessa noite, fique em pé. Fique em pé. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, te abraçar e sondar. Conheces meu andar, que gosta de ouvir cantar. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para levar em meu coração. E tu és Deus, és minha salvação. As provas têm deixado marcas profundas na tua alma, eu sei. Eu sei. Só que você ainda não entendeu que essas marcas que estão sendo colocadas na tua alma por conta daquilo que você tem passado, que você já passou, na verdade é Deus gravando no seu ser o certificado da fidelidade dele com você. Deus está marcando você, Deus está conduzindo você, Deus está te levantando para esse tempo, para que você seja uma parábola viva dele, para que você seja a mensagem ambulante dele, para que quando as pessoas olharem para você, veja aquilo que você passou e você vencer. Deus está gravando na tua alma e no teu espírito o certificado da fidelidade dele, para que você não desista, para que as suas experiências sirvam de esperança. Feche os teus olhos e fale com Deus. Fale com Deus. Meu Deus, eu quero orar nessa noite, reconhecendo a dependência total do Senhor. Cada vez que a gente passa por luta, cada vez que a gente passa por prova, parece que as coisas se tornam mais claras em relação à nossa dependência pelo Senhor. Cada vez que a gente passa por luta e passa por prova, fica cada vez mais claro a fidelidade do Senhor.
desânimo. Hoje Deus está aqui te chacoalhando para dizer: eu não vou deixar você aqui, eu não vou deixar você se derrotar, eu não vou deixar você desistir. Eu estou te chacoalhando hoje para te dizer que é para continuar acreditando. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Faça isso, remova a pedra da vergonha, remova a pedra do silêncio. Você se escondeu até agora, você até agora se calou, você até agora aceitou, você até agora foi passivo, até agora você abaixou com a cabeça, mas é hora da coisa mudar, irmão. Acredite que ao teu lado o Senhor está andando em todo o tempo. Acredite que a fidelidade de Deus tem te guardado, a fidelidade de Deus tem te sustentado. Você existe nele e é sustentado por ele. A provisão diária tem vindo por conta dele, porque ele tem te sustentado. Você não vai desistir, você não vai recuar. Como profeta de Deus, eu estou aqui para te dizer: você não vai parar não, você não vai parar não. Ainda que você não veja as evidências do milagre, ainda que você não sinta o cheiro dele, ainda que você não veja, nem que seja de longe, você não vai parar, você não vai desistir, porque a glória de Deus te sustentará de pé até o final. Abre a tua boca e comece a glorificar.